Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do Numático, Direito das Famílias. Lembrando, obviamente, que no bloco passado nós demos um start aí em relação às características dos alimentos. Dentro das características, já pontuei que os alimentos são personalíssimos, são transmissíveis, falei da reciprocidade, da divisibilidade, terminamos falando da irrenunciabilidade. A partir de agora, ainda temos algumas características imprescindíveis aí, onde nós devemos nos debruçar. E eu quero, obviamente, pontuá-las para vocês, né? A primeira característica que eu quero falar, que de certa forma está meio que intimamente ligada à irrenunciabilidade, é a ideia da imprescritibilidade. Por quê, prof? Então, próxima característica da imprescritibilidade. Acho que é a característica de número 6, né? Então anotem aí, característica 6. Gente, a imprescritibilidade, ela também tem o seu assento, né? Tem a sua natureza dentro dos direitos chamados fundamentais, dentro das características dos direitos humanos. Em outras palavras, gente, as pessoas elas não perdem os seus direitos em razão do seu não exercício. Eu por exemplo, né, tenho como um direito meu a liberdade de pensamento. Vamos supor que eu fique sem pensar. Viram? Ou seja, fiquei sem pensar um tempo. Eu vou perder esse direito? Claro que não, porque esse direito ele não é perdido, né? Obviamente pelo seu não exercício. Dentro desses direitos fundamentais, dentro desses direitos, né, humanos que a gente pode falar, o único direito que pode ser perdido em razão do seu não exercício é a propriedade, como a gente sabe do Instituto do Uso Capião, né? Em razão disso, dentro, né, dessa proposta, dentro dessa perspectiva, podemos falar então que a ideia do sujeito não pleitear os alimentos não faz, obviamente, com que ele os perca. Em outras palavras, eu tenho aí 12 anos de vida, né? Até hoje eu não tive a necessidade de pedir dos meus pais os alimentos, né? Em contrapartida, quando eu tiver 17 anos, pode surgir, de acordo com a minha necessidade, obviamente, um interesse nesse pedido, né? Em outras palavras, eu não perco a possibilidade de pedir os alimentos pelo seu não exercício. Tudo bem? Tudo tranquilo, sem grandes entraves. Ocorre, contudo, entretanto, que eu tenho que fazer aqui duas observações, duas ponderações. A primeira ponderação é o seguinte, gente. O direito de pedir os alimentos, ele é imprescritível. Grifem, o direito de pedir os alimentos, ele é imprescritível. Eu posso pedir esse direito, obviamente, quando eu tiver a necessidade dele, né? Então, o direito de pedir é imprescritível. Ocorre, contudo, entretanto, se esses alimentos já tiverem sido, né, estabelecidos, já tiverem sido, obviamente, precisados dentro de uma sentença transitada em julgado, de uma sentença que a gente fala alimentos definitivos, né, que pontue esses alimentos, a partir desse momento, ou seja, que eu saí do plano das ideias e trouxe os alimentos para o plano concreto, daí sim começa a correr o prazo prescricional. Em outras palavras, uma vez alicerçados esses alimentos, uma vez decididos os alimentos, nós temos o prazo de 2 anos para vir a exigi-los, né? Então, estipulados os alimentos, subsumidos os alimentos, surge o prazo de 2 anos para pleiteá-los. Isso se encontra esculpido, talhado e cunhado no artigo 206 do Código Civil. Então, 206 ele vai falar justamente isso, né? Que a partir do momento que os alimentos eles sejam positivados, né, através de uma sentença, por intermédio de uma sentença, surge o prazo prescricional. Show de bola, sem grandes entraves. Ocorre, contudo, entretanto e todavia, e essa é a nossa segunda observação, que nós temos uma advertência. Qual que é a advertência? A advertência é o seguinte: vocês sabem, né, que o prazo prescricional ele não corre em face de menores. Só que aqui a gente não está falando necessariamente de menores, né? Eu quero falar, por exemplo, para vocês que o prazo prescricional ele não vai correr enquanto estiver valendo o poder familiar. Então, enquanto nós estivermos aí trazendo o poder familiar, o prazo prescricional ele não vai correr. Isso se encontra talhado, esculpido e cunhado, salvo engano, no artigo 197, 198 aí do Código Civil, né? Não me recordo muito bem se é 197 ou 98, mas de qualquer forma está positivado, né, essa nossa segunda ponderação, essa segunda advertência aí dentro do Código Civil. Gente, vamos além.
Próxima característica, característica de número 7. A característica de número 7, ela vai falar de três coisas, né? Três características. Então a gente pode falar 7, 8 e 9, né? Onde que está isso? No artigo 1707. Então 1707 vai falar das características 7, 8 e 9. 1707, 7, 8 e 9. Primeira característica. Os alimentos, gente, eles são, né, impenhoráveis. Em outras palavras, em outros dizeres, não posso dá-los como garantia à execução, né? Então, esses alimentos, eles são impenhoráveis, não podem ser dados como garantia de execução. Próxima característica, número 8. Esses alimentos, eles são incessíveis, né? Incessíveis. Como assim? Insensível, prof? Não, incessível. Vem de cessão, né? Vem da ideia de transferência. Toda vez que eu falo de transferência, eu lembro sempre daquele de filme, né? Que eu acho que é O Tempo da Manhã, né? O Dia da Manhã, que é com Justin Timberlake, né? E com a Amanda Seyfried. O sujeito, eles têm um tempo de vida, né, aqui cunhado na mão, e obviamente eles, quando estão mais ou menos para morrer, eles transferem esse tempo de vida para o outro. Isso seria a cessão, ou seja, a transferência. Em outras palavras, eu tenho um amiguinho, meu amiguinho é muito fofo, é muito terno, e eu vejo ele e falo assim, nossa, esses alimentos, meu amiguinho precisa desses alimentos mais do que eu vou passar então esses alimentos para meu amiguinho? Não pode. Por que não pode? Porque os alimentos, eles são personalíssimos, por isso, obviamente, que eles não admitem a cessão, a transferência desses alimentos. Ai, já que eu não posso, né, que eu não estou precisando tanto, dê para o meu amiguinho. Não rola, tudo bem? É incessível. Por demais, os alimentos, eles são inalienáveis. Inalienáveis. Toda vez que eu falo de inalienabilidade, né, eu lembro de uma situação muito usual aí que acontece na advocacia. Qual situação, gente? Precatório, por exemplo. As pessoas, elas ficam trocentos anos esperando receber os precatórios do Estado. E daí, ela tá há 20 anos esperando receber, vamos supor aí, 100 mil reais. 100 mil reais, tá esperando 20 anos receber. Só que alguns escritórios, eles são especializados nisso. Eles veem, por exemplo, quando que esses precatórios, eles estão aí, de certa forma, para cair. E o que eles fazem? Eles ligam pro indivíduo e falam assim, olha, eu tenho interesse em comprar o seu precatório. O cara fala assim, eu tô esperando há 20 anos para receber 100 mil, e daí o cara vai me comprar o precatório? Vai! E quanto que ele paga? Ele fala assim, eu vou pagar para você uns 50, né? 40 mil. Você aceita receber 40 mil? O cara fala assim, nossa, melhor 40 mil na mão do que 100 mil voando. Show de bola? Tranquilo? Em outras palavras, né? Ele vende o precatório dele. Olha que loucura. E, obviamente, o escritório ganha bastante dinheiro em cima disso. Por que você está falando disso? Porque os alimentos, eles não podem ser vendidos. Vamos dar um exemplo, né? Um determinado jogador aí de vôlei, que seja de vôlei, né? Vamos falar então de um cantor, né? Temos vários, inclusive, né? Vamos falar, sei lá, latino, né? O latino, ele estava devendo alimentos, devendo muitos alimentos recentemente. E daí, vamos supor, né? Desculpa, latino não, vamos falar Dado Dolabella, melhor, né? Dado Dolabella, ele inclusive foi preso algumas vezes pelo inadimplemento dos alimentos. O latino pagou, né? O Giba, que era o jogador de vôlei, também pagou. Podemos falar do Edilson Capetinha, que também pagou, né? Várias outras pessoas aí pagaram, né? Outras não. Vamos falar do Dado Dolabella, então, por exemplo. Dado Dolabella está devendo muito dinheiro, razão pela qual recentemente ele foi preso. Show de bola. Vamos supor que ele esteja devendo aí 150 mil reais. O filho dele fala assim, esses 150 mil reais enfim, é um crédito futuro que eu tenho, já que meu pai até hoje não me pagou. Beleza, show de bola, né? E ele decide vender esses alimentos. Alguém fala assim, olha, eu compro esse teu crédito de 150 mil, né, que o dado te deve, e eu pago 70 mil nesses seus alimentos. Daí o sujeito fala assim, mais vale 70 na mão do que 150 voando. Não rola! Os alimentos, eles são inalienáveis. Eles não podem ser, obviamente, vendidos, tá? Com base nisso, nós chegamos aí as nossas últimas duas características, né? Últimas duas características relacionadas aos alimentos. Quais são essas características? Gente, os alimentos, né? Já foi 7, 8, 9, vamos lá do número 10, então. 10. Incompensáveis. Como assim incompensáveis? Eu explico para vocês, né? Se eu, de repente, eu pago a mais esses alimentos nesse mês, né? Em outras palavras, eu tenho que pagar alimentos, eu tenho que pagar quantos de alimento? Eu tenho que pagar, sei lá, né? 5 mil de alimentos. E daí, de repente, eu tava lá fazendo minha transferência via TED, né? Né? E ao invés de digitar o número 5, eu digitei o número 6. E foi 6 mil, né? Para o meu filho, que seja, né? Pro alimentando. Beleza, show de bola.
Daí eu viro e falo assim, já que esse mês eu paguei 1.000 a mais, eu posso compensar no mês seguinte? Em outras palavras, no mês seguinte, ao invés de pagar 5.000, eu vou pagar 4.000? Rola? Claro que não! Os alimentos, eles são incompensáveis. Se você pagou a mais, não tem como pedir a compensação no mês seguinte. Não tem como pedir a compensação no mês subsequente, né? Dito isso, quero trazer duas observações para vocês. Qual a primeira observação? Gente, necessário observar o seguinte: quem que sou eu? Eu sou o Neymar, né? E o Neymar tem que fazer o pagamento de, sei lá, 300.000 de alimentos. E daí eu tô lá digitando meus 300.000 de alimentos, né? Papapá, papapá, papapá. E daí eu sem querer coloco um zero a mais. Que loucura, prof. Gente, de 300.000 foi para 3 milhões. Esse zero a mais fez diferença? Pra caramba, né? Não pode compensar no mês seguinte. Mas calma aí, olha a diferença que eu paguei a mais. Uma diferença gritante, uma diferença absurda. Então o que acontece, né? Os tribunais, eles têm entendido que em determinadas situações onde o valor ele é pago exacerbadamente a mais, né? Seria possível trazer a possibilidade de uma compensação. Seria possível, então, de certa forma, mitigar, né? Viabilizar essa compensação. Por quê? Em razão, obviamente, da inviabilidade do enriquecimento sem causa. Enriquecimento sem causa, não é enriquecimento ilícito, né? Porque, obviamente, o menor não está fazendo putaria, né? Não está fazendo 50 tons de cinza. É enriquecimento sem causa. Então, pela vedação ao enriquecimento sem causa, então, nessa hipótese, seria possível, obviamente, mitigar a compensação. Gente, na prática, e essa é a minha segunda observação, o que acontece, né? Muitas vezes, se eu trabalho dentro de uma empresa, quem que vai fazer esse lançamento desses valores? Quem faz o lançamento desses valores é o próprio RH da empresa, né? A empresa, ela vai lá, tem um setor e ele vai lá e já faz a compensação direto na fonte. Desculpa, já faz, na verdade, pagamento dos alimentos direto na fonte. Vocês não sabem, né? O que aconteceu? A empresa pagou errado. Se a empresa paga errado, né? Óbvio, o alimentando ele não precisa devolver o dinheiro, você não precisa compensar esse dinheiro, né? Em contrapartida, é possível que esse indivíduo, né, que obviamente teve descontado um valor a mais, ele entre contra a empresa, né? E obviamente fala assim, pô, empresa, você tirou um valor a mais, aí, enfim, do meu salário, fez um desconto, né, em fonte, indevido, inadequado. Ocorre, entretanto, gente, que a gente sabe que na prática mesmo, muitas vezes os funcionários, eles não vão, né, em sentido antagônico, antípodo aí, né, obviamente, aos lançamentos inadequados do RH, haja vista a possibilidade, né, em virtude aí de uma, enfim, perda de emprego, né, que seja. Então, essa é a situação que acontece muitas vezes na prática. Se foi feito o desconto inadequado na fonte, quem teria que restituir o indivíduo é a própria empresa, né? Não seria nenhuma compensação, porque obviamente não tem a possibilidade, né, de se compensar esse valor pago a mais no outro mês. De maneira, de certa forma, concatenada, né, com isso, temos a última característica, a característica de número 11, que fala da irrepetibilidade. Né? É legal falar irrepetibilidade, porque parece réptil, né? Irrepetibilidade. Em outras palavras, gente, ela obsta aí, a gente fala, né, enfim, a possibilidade do sujeito fazer um estorno, ou seja, o alimentando, se ele recebe a mais, notem, né? Se o alimentando recebe a mais, ele não precisa devolver esse dinheiro que ele recebeu a mais naquele mês. Em outras palavras, a incompensabilidade e a irrepetibilidade, elas meio que andam de mãos juntas. Incompensabilidade significa, eu vou abater no mês seguinte. Não vai abater, não rola esse abatimento. E a irrepetibilidade? Irrepetibilidade significa que o indivíduo que recebeu a mais, ele não vai devolver aquele dinheiro, né? Não há essa repetição aí. Show de bola? Tranquilo? Não há o estorno desses valores pagos, né, inadequadamente. Gente, com base nisso, nós terminamos então as características dos alimentos e no próximo bloco falaremos para vocês então da extinção, né, desses alimentos. Desde já, deixo para todos vocês um forte abraço e obviamente excelentes estudos, gente. Até mais, tchau, tchau.